Desde que se popularizou o uso do silicone para fins estéticos, alcançou o status de sonho de consumo para muitas mulheres. De certa forma, transformou a cirurgia plástica em algo simples, cotidiano. Comportamento que despertou críticas de uma parte da classe médica. Em 2010, a Agência Francesa de Saúde detectou um aumento no número de casos de rompimento de próteses da marca PIP. Foi o início do escândalo envolvendo não só a marca francesa, mas também a holandesa Rofil. Um sinal de alerta para 20 mil brasileiras que têm as próteses dessas duas marcas. O problema com as próteses francesas e holandesas reabre o debate sobre a segurança do material usado e as possíveis consequências nocivas para a saúde da mulher. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, o excesso de vaidade pode ser um vilão na vida de muitas mulheres. Preocupadas com a beleza, a estética se torna mais importante do que a própria saúde. E é aí que mora o perigo. O escândalo das próteses de silicone defeituosas tem deixado muitas mulheres de todo mundo com medo e com muitas dúvidas. Valéria é uma destas mulheres. A vida da dona de casa vaidosa mudou desde que as primeiras notícias dos problemas com as próteses vieram à tona. A cirurgia para implantar uma nova prótese não foi tão simples como da primeira vez, há 10 anos. A recuperação mais dolorosa e a cicatriz bem maior. Valéria não teve outras consequências, mas ainda tem medo das sequelas que podem ter sido deixadas pelo vazamento do silicone. O Ministério da Saúde estima que 20 mil mulheres no Brasil possam viver o mesmo drama. São brasileiras que usaram próteses defeituosas da PIP francesa e da holandesa Rofil. As duas empresas são acusadas de utilizar silicone industrial em vez de silicone médico. As próteses que usam silicone industrial têm mais chance de se romper e, com o vazamento, podem se infiltrar em outras partes do corpo. Para se ter uma ideia, um tonel de silicone com certificação para uso médico, como este, custa em média R$30 mil. Para não ter tanto gasto e assim lucrar cada vez mais, as empresas denunciadas teriam optado pelo silicone industrial, um produto muito mais barato. O silicone utilizado aqui é importado dos Estados Unidos e tem certificado para uso em produtos médicos. Todo o material é testado antes de ir para a linha de produção. As mulheres devem fazer sua parte e se informar melhor com o médico antes da cirurgia. Bom, então para falar sobre implante de silicone, eu vou conversar agora com os cirurgiões plásticos e integrantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Alexandre Piassi Passos e também doutor Eduardo Montag. Também está com a gente o blogueiro convidado Marco Antônio Araújo, do portal R7. O blog dele é www.r7/oprovocador. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao N-Blogs. Obrigado pelo convite, Fabiana. Esperando que a gente possa esclarecer o público sobre próteses mamárias. É isso que nós vamos fazer hoje aqui. São 20 mil brasileiras que têm as próteses dessas duas marcas, a holandesa e a francesa, Rofil e PIP, nessa ordem. E quantas são no total com as outras marcas aqui? Qual a estimativa? A estimativa hoje é que no Brasil, não sei se o doutor Eduardo confirma isso, mas aproximadamente 400 mil pacientes têm implantes mamários. No Brasil? No Brasil. No mundo, eu já não sei te falar, não sei se o Eduardo sabe, mas são muitas pacientes que procuram a cirurgia de implantes. Hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é a primeira cirurgia em número. Só para esclarecer, dessas marcas Rofil e PIP, são de 400 a 500 mil mulheres no mundo que têm essas próteses, principalmente mulheres da América Latina, Reino Unido e, se não me engano, eu acho que França deve ter algumas pacientes. Partes da Europa, né? Exatamente. Agora, sim, é importante a gente ressaltar que são 20 mil brasileiras que têm essas duas marcas implantadas aqui no Brasil. E isso, claro, que causa uma grande preocupação, né? Depois desses escândalos todos, tá? E a Anvisa, o Ministério da Saúde ainda estão procurando arrumar maneiras de resolver esse problema para quem tem as próteses. Imagina o drama pessoal, né? Uma pessoa saber que tem no próprio corpo algo nocivo à saúde pode levar a... Qual a grande consequência, na verdade? Acho que você falou uma coisa muito importante. Eu acho que quando você pensa
em implantes mamários, a gente tem que dividir em duas coisas importantes. Primeiro, a procura de implante mamário por questões estéticas, seja paciente... existe outra? Quer dizer, eu sei que estou brincando. Sim, por reconstrução mamária. Essas são as duas assim, indicações maiores de você colocar um implante. Para estética e para reconstrução mamária. Ou seja, o paciente que perdeu a mama e vai fazer a reconstituição dessa mama com o uso de implantes mamários. Certo. Então, essa paciente ela vai buscar o cirurgião plástico e ela fez bem, eu falo assim para os pacientes, ela procura o cirurgião plástico com o intuito de aumento mamário. Vamos falar do ponto de vista estético. Certo. Então, ela vai lá, ela escolhe o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, basicamente, é ele que escolhe que prótese que ele vai colocar na sua paciente. É difícil a paciente falar assim, não, eu quero a prótese X ou Y. O cirurgião plástico que acaba indicando, né, Edu, qual é a prótese que ele vai indicar. Até porque a gente não tem ideia das marcas, nós não somos médicos, enfim, Exatamente. A maioria não é médica, não trabalha com isso. E aí o médico no Brasil colocou nessas 20 mil pacientes uma prótese que a Anvisa, ou seja, que nosso sistema regulador de prótese tinha liberado. Ou seja, é uma prótese que estava liberada no Brasil. Estava certificada. Estava certificada. Então, tanto o médico quanto a paciente estavam, entre aspas, com próteses certificadas no Brasil. Agora, qual que é o grande risco? Pergunto para o Eduardo. A gente soube que teve até uma morte, ou 2 mortes na França, mas isso tem a ver com o vazamento, é isso? Essa que é o perigo? É complicado você afirmar categoricamente que essas mortes elas são causadas pelo vazamento ou pela ruptura e extravasamento do silicone. Isso muito provavelmente nunca vai ser provado. A experiência grande que se tem com roturas de implantes é com os implantes de primeira e segunda geração, que foram os implantes surgidos na década de 60 e usados até 70. Então, era um silicone não industrial, era um silicone médico, mas ele era muito mais fluido que os que a gente tem hoje em dia. Por isso podia vazar... Então, qualquer rompimento, ele migrava pelo corpo. E aí a gente tem efeitos locais na mama de inflamação, dores bastante importantes e essa migração, especialmente para os gânglios da axila, que davam irritação, inchaço, vermelhidão da pele e você tem aí uma mimetização muito grande com também tumores que teriam alguma coisa na axila. Então, é difícil afirmar que a morte tem ligação com isso. Muito provavelmente ninguém nunca vai conseguir provar isso. Então, o grande problema atual é quanto à qualidade do silicone que foi usado nesses implantes, porque um silicone não médico, ninguém tem experiência com isso, ele nunca foi aplicado. Né? Mesmo o silicone que era injetado muito antes do advento dos implantes, ele ainda assim era um silicone puro, médico e etc. Agora o silicone médico, por acaso a prótese se rompe, ele se espalha pelo corpo? Como que funciona? É diferente a reação do corpo com o silicone? Fabiana, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que outro ponto muito importante discutir aqui. Todo silicone, seja essas duas marcas que nós estamos discutindo, seja os outros silicones, as outras marcas de silicone, pode evoluir com complicações, entendeu? Certo. Bom, todos têm que ser trocados há X tempo, né? Que isso fique claro para vocês. Que já é uma violência, né? Claro. Ou seja, o que acontece com esse silicone aí, com essas duas marcas, é que o produto que foi colocado dentro deles não é um produto de uso médico, de uso medicinal. E aí piora muito mais o risco. Aí teve um trabalho que foi recém-publicado agora, faz aí uns 15, 20 dias. Qual que era a preocupação? Que esse silicone que vazasse da ruptura desses implantes que foram produzidos de forma inadequada, causasse 3 coisas. Ou seja, primeiro, câncer, ou seja, que eles pudessem provocar câncer nesse paciente. Depois, alterações de toxicidade, de inflamações, reações. Certo. E o outro, que migrassem. Esse trabalho mostrou muito claramente que câncer e toxicidade esse silicone não causa nos pacientes. Os silicones médicos? Não, esse silicone dessa prótese que teve problema. Da PIP e da Rofil, por exemplo. O que está levando, provavelmente, a única coisa que foi comprovado até hoje, cientificamente, é que esse silicone ele causa maior reação inflamatória. Tá. Então, as próteses, entre aspas, que utilizam silicones medicinais, elas não levam essa reação inflamatória. Então, você tem pacientes que têm ruptura de prótese, 10 anos, e não sabe que tem ruptura de prótese. É totalmente assintomática. Olha. Agora, esse implante aí, provavelmente as rupturas vão cursar sempre com uma mama inflamada, como fosse uma mastite, uma inflamação dessa mama. Mas a mulher consegue perceber que está com a mama inflamada? É notório, é rápido essa percepção? Né? A inflamação, sim. Se você tiver uma ruptura e a mulher perceber isso, sim. Porque dói, como fica vermelho? Especialmente dor. Né? Mas a questão é que
Os implantes mais modernos, normalmente, se eles se rompem, isso não acontece. E a gente sabe que mesmo o gel, ele fica contido nesse invólucro e ele não vai migrar. Mesmo se você cortar esse implante, ninguém vai colocar o implante rompido. Claro. Mas se você cortar esse implante dentro do corpo, ele vai continuar com o mesmo formato, mesma maneira que foi colocado, entendeu? E não vai ter migração. Agora, coisa importante é a gente saber como é que essas mulheres brasileiras que têm essas marcas de silicone implantadas vão conseguir resolver esse problema, principalmente as que ainda não tiveram ruptura, porque já está garantido que vai haver a troca gratuita para caso de ruptura, não é isso? Isso é uma coisa importante também, acho que para quem está nos assistindo saber. Em relação a essas próteses, o governo hoje, ele, depois de várias reuniões, ele chegou assim, os pacientes que têm a prótese PIP ou Rufio podem ser realizada a troca no SUS ou nos seus convênios médicos. De graça. De graça. Claro que a prioridade é para quem tem a prótese rota, a prótese rompida. Certo. Mas, no meu modo de ver, e assim, já assim, apoiado em várias outras assim, ideias e trabalhos e pesquisas sobre isso, a gente tem que trocar, sim, as próteses dessas pacientes. De todo mundo. Não é uma urgência, ou seja, não precisa trocar amanhã. As pacientes não precisam ficar desesperadas, você que colocou essa prótese, não precisa ficar desesperada. Não, eu preciso trocar outra. Não, não é assim. Ela precisa programar a troca. Para que deixar essa prótese romper? Pois é. Esperar arrumar o problema. Exatamente. Então, assim, as pacientes têm que trocar essa prótese, não precisa ser amanhã, mas programar para que 6 meses, 1 ano. O que eu ressalto é assim, as próteses, entre aspas, ditas liberadas, né, pela Anvisa, que não são essas próteses, elas também rompem. Sim, né? Pode Só acontecer. que assim, o tempo de rompimento habitualmente é um tempo longo. E já deu tempo para o organismo fazer um tipo de uma proteção natural. Em volta da prótese. Em volta da prótese. Perfeito. Que é o tal da cápsula fibrótica. Sim. Essas próteses, como rompem mais precocemente, muitas vezes não deu tempo ainda do organismo fazer essa proteção. O que acontece? Ela extravasa. Então eu acho que não tem que esperar essa prótese romper para trocar. Trocamos já. Acho que a gente fica falando das duas marcas, mas sabe, está fazendo um recall. Recall Sabe, de peso. vamos trocar o airbag do modelo X, que deu problema. Quer dizer, tem uma coisa por trás aí que é mais grave, não tem? Eu acho que a indústria da estética, e vocês são os notórios e especializados e preparados para isso, não tem uma hora que essa questão, essa discussão ética, filosófica tem que aparecer? Por que alguém se mutila? É mutilação. Eu acho que a palavra está correta. A pessoa coloca algo alienígena no próprio corpo para transformar ele em uma... mudar a forma dele. Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Eu acho que não, eu acho que é assim. Vocês não fariam, não exerceriam a profissão, se acreditar. Eu acho que essa questão das próteses aí fez muito bem, entre aspas, a cirurgia plástica. Porque primeiro mostrou que cirurgia plástica é coisa séria. Não é brincadeira. Não é qualquer um vai fazendo, não é qualquer um fazer, né? Não é uma coisa que você simples. pode implantar. Por isso que as pessoas morrem fazendo lipoaspiração. Não é isso. Cirurgia por isso plástica, que tem gente que fica deformada, o médico com necrose nas cirurgia plástica, nádegas. ele faz 6 anos de medicina. Depois ele faz mais 2 anos de cirurgia geral. Depois ele faz mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, ele, na sua totalidade, são 11 anos de estudo, com várias provas para você alcançar outras etapas. Você alguma vez recomendou, não faça? Claro que certamente. Sim. E em que circunstâncias? Eu, Eduardo, com certeza nós vamos recomendar. Qualquer profissional sério vai negar procedimentos, entendeu? A questão é colocar limite para esse tipo de coisa. Então, quando você vê, é interessante, porque você dá muita importância a complicações, a maus resultados e a coisas bizarras. Então, pacientes, esses exageros, eles dão muito ibope, vamos dizer assim. Agora, mas alguém colocou aquele implante, aquela bola de pilates na bunda daquela moça, que eu não lembro o nome agora. Aquilo é uma aberração. É uma aberração. Por que não tiram o CRM dessa pessoa? Não, então, mas aí que tá. Aquilo é uma indecência. Não é, ele assim... É doentio. Provavelmente ela chegou com essa queixa ou com essa sugestão de aumento glúteo de uma forma exagerada. Mas é o caso de implante de neurônio, e ele acabou colocando isso. Ou seja, existe esse procedimento, ela tinha uma indicação, isso fica muito difícil de nós analisarmos. Sabidamente, e eu não tenho dúvida nenhuma, não sei o que estou falando, vários médicos colaboram com a mesma ideia minha, o implante mamário, ele muda a vida dos pacientes. Eu não estou falando isso
para, entre aspas, vender o implante mamário. Pacientes, Muda a autoestima, mulheres claro, com certeza. com pouquíssima mama ou mulheres com muita mama, as duas têm uma retração social. Com certeza. E isso é Então, muito importante. Por isso isso é também, e fundamental, por isso que Fabiana. também é importante Mas não é também... disso que a gente está falando, né? Porque a pessoa que tem um problema de autoestima mesmo, que não tem, Claro. é razoável, mas tem gente que não, que está atrás de um ideal de beleza patrocinado por uma indústria. Alexandre Piazza. Aí você cria uma legião de clones. Sim, mas aí Vocês viram tá. vocês viram a foto da fila das meninas que queriam entrar na festa do Neymar? Eu vi, É uma eu vi. igual a outra. Eu vi. Aquilo é doentio. Agora, o que eu acho que é importante a gente colocar é assim, já que a pessoa resolveu usar o silicone e quis e acha que melhora para sua autoestima, ela precisa entender como é que vai fazer para trocar essa prótese, no Isso caso... pra você é boazinha, né? Desses problemas, né? Todos com a marca Rofil e com a PIP. O Ministério da Saúde determinou que tanto os planos de saúde quanto o SUS vão ter que pagar pelas cirurgias, como o doutor Alexandre já adiantou. O problema é que essas mulheres vão ter que conviver com o medo de esperar a prótese se romper. Não dá, né? Vamos ver. As mulheres que colocaram silicone das marcas PIP e Rofil terão direito à cirurgia de substituição apenas no caso de rompimento da prótese. A regra vale também para quem fez a cirurgia por motivo estético. Todos os gastos vão ser pagos pelo governo e planos de saúde, se houver indicação médica. Quero afirmar que tanto o Sistema Único de Saúde quanto a saúde suplementar vão cobrir integralmente a cirurgia e a prótese quanto indicados, seja o número que for de mulheres nesse país. Os sintomas de rompimento da prótese são dores, vermelhidão, deformação da mama e gânglios, nódulos que aparecem embaixo do braço. O Ministério da Saúde e entidades médicas agora estudam se mulheres que correm o risco de ter a prótese rompida poderão passar por cirurgia preventiva. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que vai multar as empresas que importaram as próteses. Mas, para o Ministério Público, o erro ao liberar a venda dos produtos foi da Anvisa. Pode haver uma ação coletiva promovida pelo próprio Ministério Público e o Ministério Público pode também responsabilizar os diretores e funcionários da Anvisa que liberaram essas próteses sem fazer os testes que deveriam fazer. Uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho importante, o SUS vai cobrir as cirurgias, mas cobrir a troca inclui pagar uma nova prótese? Sim. Tudo completo? Sim. Muitas vezes... Tinha essa dúvida também de muitas mulheres. Pô, mas vai cobrir a cirurgia, o médico, mas assim, Mas vale um parênteses, a prótese é a mesma. esse tipo de postura do nosso sistema de saúde, ele é raríssimo, hein? No mundo. Pode ter certeza que nenhum outro país do mundo faria isso. Um parênteses elogiando a nossa saúde, que é trágica, que tem uma série de problemas, mas esse tipo de postura do governo é muito elogiável. Eu acho que o governo, né, com seus órgãos competentes, como a Anvisa, o SUS, o Ministério da Saúde, eles foram extremamente congruentes na sua conduta. Por quê? Se você vê, muitas dessas pacientes usaram essas próteses com questões estéticas. Sim. E pagaram particular o seu médico. Perfeito. E o governo está assumindo mesmo os pacientes que fizeram de forma de vista particular. Por quê? Primeiro que teve uma liberação da Anvisa. E segundo que é um problema de saúde. Ou seja, então é muito interessante realmente a conduta do governo. Agora, eu achei que foi muito será legal. que não vai ter um problema com os convênios que também estão sendo obrigados a pagar a cirurgia do paciente? Não é só o SUS. Quem tem convênio médico pode usar o convênio. Essa conta vai para o SUS. Pode apostar será sua alma que isso essa vai conta ter vai algum para o problema? Vocês observam isso? A impressão que eu tenho é que quem tiver convênio vai procurar o seu convênio e vai preferir ser tratada num sistema mais privado, com mais conforto. Talvez um hospital do convênio, Exato. Provavelmente sim. Então, quem tem dinheiro para isso pagar vai tirar um pouco do ônus do Sistema Único de Saúde. Né? A maioria dos pacientes vão procurar seu cirurgião. Acredito que a maioria dos pacientes, e isso é uma coisa que a gente tem que falar para todo mundo, assim, procure o seu cirurgião. Quem fez a cirurgia. Quem fez a cirurgia. Ele sabe como ele colocou essa prótese, onde ele colocou, qual a decisão que ele usou. Você já confiou nele uma vez, então tá lá e voltar e ver qual que é a conduta dele, né? Agora, é importante lembrar o seguinte, não precisa esperar a prótese dar algum problema, certo? Se eu tenho uma prótese que não está aparentando nenhum problema dessas marcas que estão aí no olho do furacão, eu posso me inscrever no Sistema Público de Saúde para fazer uma troca sem ter rompimento da prótese? Fabiana, eu vou te falar. Hoje eu não sei se a resposta é sim ou não. Aparentemente não. Aparentemente não. Só as pacientes que estão com as próteses rotas. Certo. Tá? Isso que eu falei para você no início da nossa conversa. Eu, Alexandre, se eu tivesse colocado essas próteses, eu não as coloquei, mas se tivesse colocado essas próteses nos meus pacientes,
eu as trocaria. Você chamaria, conversaria com os pacientes... E faria, entre aspas, como ele falou, um recall. Trocaria, eu trocaria. De airbag, né? Que eu não confiaria que essas próteses ficassem nos meus pacientes. Perfeito. Aparentemente, o SUS e os convênios vão pagar só as próteses rotas. Mas vale a pena ressaltar, não é urgência, não precisa trocar hoje, não. Pelo amor de Deus, criar 20 mil pacientes correndo. Não, pelo amor de Deus. Dá para esperar, mas o ideal é que não rompa essas próteses. E talvez você dobrar um pouquinho a atenção, ficar um pouco mais atenta, né? Na hora de tomar banho, fazer às vezes até um autoexame, perceber se está um pouco inchado, se tem alguma dor diferente, que pode também ser um alerta para você. O Uniblog está de volta hoje falando sobre as próteses de silicone, aqueles problemas todos envolvendo as próteses francesa e holandesa PIP e Rofil, conversando com os cirurgiões plásticos, Dr. Alexandre Piassi Passos e também Dr. Eduardo Montag. E também está com a gente o provocador Marco Antônio Araújo, blogueiro do portal R7. A gente falou um pouquinho sobre o procedimento que essas mulheres precisam ter, no caso de ter uma prótese da PIP ou da Rofil aqui no Brasil. E a minha pergunta é, pode haver algum tipo de desejo de processar a marca do silicone? A gente sabe que fora do Brasil já tem algumas mulheres, principalmente na França, processando a marca PIP por conta desse silicone adulterado que foi implantado nas próteses. Acha que no Brasil pode ter alguma reação desse tipo? Eu acredito que sim, Fabiana, eu acredito que sim. Eu acho que, assim, nós médicos estamos acostumados com um problema médico. Sim. Problema jurídico, a gente não está acostumado a lidar com isso. Mas se você for pensar no fundo da questão, foi, entre aspas, uma falsificação de produto ou um produto completamente inadequado para a implementação em seres humanos. Sim. Então, quem fez isso é passível de processo. Eu acho que, assim, o grande responsável disso é quem falsificou, entre aspas, essas próteses. Então, acho que ele vai ser processado. A Anvisa aí não dá para tirar... Mas a Anvisa, ela autoriza, claro, acho que na forma ideal, acho que hoje em dia no mundo... A agência que mais autoriza, que a gente sabe, de uma forma mais séria, é o FDA dos Estados Unidos, que é essa agência semelhante à Anvisa brasileira, e ele só liberou 2 próteses. O FDA? O FDA, ou seja, só existe 2 próteses que o FDA liberou. Ah, é? Ou seja, no mundo tem acho que 23, Eduardo, só acho que são 23 fabricantes de silicone. E eu tenho a sensação que eles nem mandam para o FDA. Porque nós temos uma prótese nacional, que é uma prótese excelente. Nacional? Nacional. É a terceira mais vendida, acho que até a produzida no mundo. E ela já há muitos anos, agora está assim, a FDA está para sair. Mas eles estão lutando para que isso aconteça há muitos anos. Porque o controle é muito rígido. É muito rígido. Então, indubitavelmente, o controle da Anvisa não foi tão rígido assim, porque tem várias próteses que são liberadas. Mas eu não acho que existe culpa nisso. Existe sim... Aí houve inépcia. Mas foi assim, quem produziu essa prótese é que não pensou, também nem sei, isso pelo amor, provavelmente o cara que construiu essas próteses, eu acho que ele não tinha noção que ele estava usando silicone. É um silicone mais barato, porque não sei se você sabe, mas todas as próteses do mundo são basicamente só 2 empresas que dão o silicone. Que fornecem o silicone que preenche. Exatamente. Todas as próteses são preenchidas só por um tipo de fornecedor, que é a Nocil, basicamente, que é a antiga Dalcorm. Então, acho que ele quis criar um outro produtor e não sabia dessas complicações. Agora, você falou uma coisa interessante no primeiro bloco, que é necessário fazer uma troca de próteses, independente da prótese que está sendo usada. Hoje em dia, ainda é preciso fazer troca? Sim, certamente. Sim. Ainda tem data de validade, Ainda doutor tem. A questão é que, assim, antes... essa data era 10 anos. 10 anos, por quê? Porque todos os implantes rompiam aos 10 anos. Os implantes que são usados hoje em dia, que são 4ª e 5ª geração de implantes, a extrapolação, eles não têm tempo suficiente de mercado para saber. Então, isso é um modelo matemático. Entre 15 e 20 anos, 97% desses implantes têm que estar íntegros. Então, a troca ela vai ser muito mais, teoricamente, se em 20 anos quase todos vão estar íntegros, a troca vai ser muito mais dependente do desejo da paciente do que... Pensando bem, não é até que não é muito, que nesses 15 anos esse tipo de pessoa deve ter trocado de marido umas 3 vezes. Já caiu um pouco a mama, já mudou a conformação estética, não. É muito seguro. Quer dizer, ainda existem procedimentos de troca de silicone que são importantes, não podemos deixar de observar isso. Não tem silicone que dure para sempre. Eu espero que você tenha aproveitado as dicas do N-Blogs hoje sobre os silicones. A beleza não dura para sempre. Não dura, né, Marco? Tem muita mulher que quer manter a beleza, né? Mas às vezes não dura para sempre. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados pelos esclarecimentos. Muito obrigada por terem vindo. Marco Antônio, mais uma vez, obrigada.
Quer rever o programa? Acesse r7.com/recordnews. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.